Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre dois conceitos sociológicos que são bastante importantes e que eles se complementam. Um conceito acaba complementando o outro. Nós vamos falar um pouquinho então sobre estratificação social e desigualdades sociais, tá bom? Bom, começando então pelo conceito de estratificação social. A estratificação social tem sido estudado de forma direta e de forma indireta por vários sociólogos, iniciando inclusive pelos clássicos. Quando nós voltamos nos estudos de Marx, quando Marx fala sobre classes sociais, de alguma forma Marx está falando de algum tipo de estratificação social. O próprio Émile Durkheim vai falar sobre estratificação social quando ele distingue os grupos sociais. Mas a gente vai ver uma especificidade um pouco mais direta dos estudos de estratificação social entre os autores clássicos na teoria weberiana. Bom, outros estudiosos posteriores aos estudos clássicos também têm dedicado bastante a energia para compreender os chamados estratos sociais. Mas vamos tentar compreender então, teoricamente, do que se trata, falar sobre estratos sociais ou sobre estratificação social. Primeiramente, falar de estratificação social é falar de algum tipo de distinção social. Você compreende a sociedade, você compreende que a sociedade ela é constituída por indivíduos, ela é constituída por grupos sociais, por instituições sociais, mas de repente você percebe que a sociedade ela se distingue também em outros aspectos. Você percebe que alguns indivíduos, alguns grupos, algumas instituições passam a ter conotações que distanciam um grupo de outro. Vamos pegar, por exemplo, do ponto de vista da desigualdade, e aí nós vamos falar sobre desigualdades posteriormente, de renda, por exemplo. Nós percebemos as periferias do ponto de vista geoespacial, do ponto de vista demográfico. Nós percebemos que existem os centros comerciais, existem as periferias, existem os condomínios. É só para dar um exemplo. A gente percebe que existe algum tipo de distinção. Você consegue perceber, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista da renda e por aí vai, distinções sociais da sociedade que de alguma forma cria algum tipo de hierarquia, tá bom? Então, nós estamos falando aqui de distinções não apenas do ponto de vista que são diferentes, não é apenas a diferença, é uma diferença que cria algum tipo de hierarquização social. Vamos compreender daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. E falar sobre estratificação social também diz respeito a falar sobre mobilidade. Mobilidade em que sentido? Quando eu percebo estas distinções sociais, distinções que hierarquizam a sociedade, eu também busco, na minha análise, tentar perceber a possibilidade ou não de mobilidade dos indivíduos dentro destes grupos, dentro dessas distinções sociais. Então, por exemplo, do ponto de vista das classes, por exemplo, eu percebo que existem grupos que têm uma renda menor, que têm uma infraestrutura menor, mas eu percebo que, às vezes, alguns desses indivíduos que nascem ali num reduto de pobreza, eles acabam passando, se transformando em indivíduos com melhores condições de vida, seja lá por qual motivo, ou pelo trabalho, ou porque ganhou na loteria, ou se tornou jogador de futebol, ou se tornou uma grande celebridade, eu não sei. Mas a gente percebe que em alguns grupos, há esta mobilidade, às vezes maior, às vezes menor e às vezes nula. Então, veja bem, de uma forma geral, estratificação social é perceber na sociedade distinções sociais que criam algum tipo de hierarquia e perceber a possibilidade ou não e o grau de possibilidade de mobilidade entre essas distinções. O indivíduo
passar de um grupo para outro, né? Dentro deste, se eu crio aqui uma hierarquia social, né? E eu faço um recorte aqui, né? Eu percebo a mobilidade no seguinte sentido: alguns indivíduos que estavam aqui na base, eles acabam passando aqui para o topo, ou alguém que estava aqui no meio passou aqui para a base, né? É isso que a gente chama de mobilidade. Então, falar de estratificação social é falar desses dois elementos, distinções sociais que criam algum tipo de hierarquia, e falar sobre mobilidade ou mobilidade social, que é a passagem, a possibilidade ou grau de passagem ou não, né, dos indivíduos entre estes grupos que estão hierarquizados aqui. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre estratificação social, nós estamos falando de algum tipo de estrutura social, né? Eu analiso uma sociedade em específico, né? E o tipo de estratificação social que eu consigo perceber naquela sociedade me dá a estrutura. O que é estrutura, né? Quando a gente pensa a palavra estrutura, a gente lembra muito do conceito de engenharia, né? Estruturas metálicas, estruturas de sustentação, né? É uma ideia interessante para a gente pensar estruturas sociais. Quando a gente fala em estruturas sociais, nós estamos falando daqueles elementos que sustentam a sociedade, aqueles elementos que são pilares de sustentação a partir dos quais a sociedade se monta, a partir dos quais a sociedade existe, né? Então, tudo precisa de um fundamento, tudo precisa de uma base de sustentação. A isso a gente chama de estrutura. Então, quando eu digo que percebendo o tipo de estratificação social, ou seja, percebendo os tipos de distinções sociais, de hierarquização, como eles funcionam, como eles se dão, as mobilidades que se dá ou que não se dá dentro de uma sociedade, eu estou automaticamente falando da estrutura daquela sociedade, o modo como aquela sociedade, né, a partir do que ela está fundada. Bom, quando a gente fala aqui ainda sobre mobilidade, só para dar uma conotação um pouco mais profunda, né, costumamos falar sobre 3 tipos, né, de estratificação social, 3 tipos de estratificação social que me darão ao mesmo tempo 3 tipos ou 3 graus distintos de mobilidade, né? Aqui a gente está se referenciando por Weber, tá bom? Weber vai falar sobre esses 3 tipos de estratos sociais aqui. Por exemplo, eu tenho as castas, né? Um exemplo interessante de compreender as castas como um tipo de estratificação social é pensar o exemplo indiano, né, onde, e aí diz respeito, quando eu falo sobre estruturas sociais, né, diz respeito à cultura, à religião daquela sociedade, né, que compreende que os indivíduos eles nascem em castas distintas. O que seriam essas castas, né? Diz respeito eu não sei falar direito, mas o tipo de descendência do deus, né? Do Brahma e outros deuses, divindades, que diz respeito à reencarnação da alma. Se uma pessoa foi uma pessoa boa na vida passada, então ela renasceria, ela se reencarnaria em uma casta que está no topo da pirâmide, né? Uma casta melhor. Se ela foi uma pessoa ruim, né, ou mediana, ela vai renascer numa casta pior dentro da hierarquia, dentro da estrutura da sociedade. Como as castas diz respeito ao nascimento, diz respeito à origem, né, note que eu coloquei este símbolo aqui representando a falta de mobilidade, né? Quando a gente fala sobre castas sociais, nós estamos falando de tipos de estratificação social onde não existiria a mobilidade social. Então veja bem, se você nasceu pertencendo a uma casta, você jamais conseguirá sair desta casta. Você não pode mudar de casta. Você nasceu naquela casta. Por mais que você queira, por mais que você tenha vontade, né, diz respeito à sua origem. Você nasceu ali, então você não se torna, você não modifica a sua casta, né? Vejam que as castas não tem nada a ver com renda, né? Não diz respeito a pessoa ser rica ou ser pobre, diz respeito a uma origem específica, né? Então não há mobilidade social.
Um outro exemplo de castas que eu poderia dar, né, talvez quando a gente fala sobre a nobreza, né, talvez, eu não sei se seria o melhor exemplo, mas quando a gente fala assim, fulano de tal, ele é da nobreza, ele é rei, né, ele é nobre, ele tem o sangue azul. Veja que isso é imodificável, não dá para modificar. Você nasceu daquela forma, né? Então, não há possibilidade de uma pessoa nobre deixar de ser nobre, porque diz respeito ao nascimento. Né? Não tem condições de uma pessoa, um plebeu, uma plebeia, deixar de ser plebeu ou plebeia. Pode se casar com um nobre, pode se juntar, pode ser acolhido, né? Mas ainda assim a origem, né, teria uma marcação sobre aquele indivíduo e a mobilidade não existiria. Então veja que a mobilidade não tem a ver com a renda, com condições financeiras, tem a ver com origem, né? A origem que se dá pelo nascimento. Um outro tipo de estratificação social que a gente poderia falar aqui são os estamentos, né? Os estamentos, veja que eu coloquei um outro símbolo aqui, diz respeito à baixa mobilidade social, né? Ou a uma possibilidade reduzida de mobilidade social. Veja bem, existe a possibilidade, ela não é zero, ela não é nula, né? Pode haver uma mobilidade social, né? Só que é um tipo de extrato mais fechado, né? Principalmente a entrada, né, dentro desse tipo de estratificação é mais difícil. Talvez a saída pode ser um pouco mais fácil, ou talvez não, vai depender do tipo de estamento que eu estou tratando. Né? Uma forma interessante que os livros colocam de estamento, durante o medievo, durante, né, o sistema feudal, trataria ali os lordes, os senhores ali, né, como grandes estamentos. Mas a gente pode fazer algumas citações de movimentos contemporâneos, né, que a literatura especializada tem chamado de estamento também, como por exemplo o funcionalismo público. Né? Então veja bem, para você se tornar um funcionário público, né, é possível você se tornar um funcionário público, você se tornar um servidor público? É possível, né? Mas veja que não é todo mundo que chega a se tornar um servidor público com tanta facilidade, né? É necessário passar num concurso público, é necessário, conforme for o cargo, ter um curso superior específico, por exemplo, o judiciário, né? No caso brasileiro, né? Para você fazer parte do judiciário, né, eu estou falando aqui no caso de cargo de juiz, de promotor, né, não é tão simples. Então você tem que ter curso superior. Quem não tiver curso superior não consegue. Não basta ter qualquer curso superior, tem que ter o curso superior em direito. Né, você tem que estudar para um concurso público, ser aprovado, tomar a posse. Né? Então veja que é difícil, a entrada naquele grupo ela é difícil. Né? Por mais que ela seja possível, não existe um impedimento direto, mas é algo que é um pouco mais difícil. Outros elementos a literatura e as pesquisas também têm tratado, né, como estamentos. Quando você verifica, por exemplo, né, que existe uma dificuldade de outros grupos sociais terem acesso. Né? Parece que somente um grupo, parece que somente um tipo de indivíduos é que tem acesso a algumas profissões, por exemplo, quando a gente fala sobre algumas profissões que são cobiçadas, né, como a medicina, ou mesmo diplomacia, os diplomatas, ou mesmo políticos, né? A gente percebe que os sobrenomes eles vão se repetindo, né? Os presidentes da república, os governadores, ou aquelas pessoas que seguem carreira diplomática, os médicos. Né, existe uma grande discussão, né, sobre a possibilidade de que outros grupos tenham acesso, né, principalmente quando a gente fala sobre questão racial, por exemplo, né, as cotas têm sido tão discutidas, né, como uma possibilidade de abrir a possibilidade de mobilidade social para alguns estamentos, para algumas profissões que são tratadas, né, aí a sociologia utiliza estes conceitos, né, tratam como verdadeiros estamentos, porque existe a possibilidade de mobilidade, contudo, percebe-se que aquela mobilidade ela é mais dificultosa, ela é mais difícil para alguns grupos e, ao mesmo tempo, ela se torna um pouco mais fácil para outros grupos. E por último, sobre os estratos sociais, aqui a gente fala sobre as classes sociais.
Classe social é um termo, um conceito complexo dentro da sociologia, porque não existe consenso entre os autores, não existe consenso entre os pesquisadores, né? Mesmo alguns estudos clássicos, né, como por exemplo os estudos marxianos de Marx, Marx não chegou a discriminar, né, o que ele chamava de classe, né? Nem a consciência de classe, que é um elemento tão importante, né, tão caro para o marxismo, o próprio Marx ele não chegou a falar sobre o que era. Ele falava das classes, mas ele não chegou a discriminar o que seria classe, né? De uma forma genérica, né, e talvez um pouco simplista, dentro do ponto de vista da estratificação social, a classe seria algum tipo de identificação de um grupo social, né? Basicamente no que diz respeito à renda, no que diz respeito a acesso material, basicamente, embora a gente possa tratar a partir de outras perspectivas também, embora alguns autores prefiram tratar como grupos sociais, não como classes, mas onde perceberia-se, pelo menos do ponto de vista formal, que haveria uma maior mobilidade social, né? Então veja bem, uma pessoa que é pobre, por exemplo, né, ela pode se tornar rica do dia para a noite, conforme for o caso. Talvez ela ganhou na Mega Sena, né? Não precisou de um esforço, precisou da sorte, precisou contar com a sorte. Ou alguém tem um talento específico e foi revelado ali, talvez um jogador de futebol, talvez um pianista, um músico, um artista, um youtuber, né? Então veja que alguém, de repente, existe essa possibilidade um pouco mais facilitada, entre aspas, né? Para que o indivíduo ele se torne uma pessoa rica, se torne pobre, uma pessoa pobre se torne rica. Alguém pode, né, ter uma condição de vida ali de classe média alta e de repente perder tudo e se ver numa situação de desemprego, numa situação um pouco mais desconfortável. Então veja que por mais que a gente não verifique isso acontecendo o tempo todo, e aí daqui a pouquinho nós vamos entender isso por causa das desigualdades sociais, né, a classe é tratada do ponto de vista da mobilidade como possuindo uma maior mobilidade social. Seria, pelo menos formalmente, né, seria mais fácil a mobilidade, a troca de indivíduos, né, de uma classe passar para outro indivíduo, né? A gente fala aí, por exemplo, sobre as novas classes médias. Algumas pessoas gostam desse termo, né? Por causa do pleno emprego que o Brasil viveu há pouco tempo atrás, por causa da sociedade de consumo que foi criada. Então a gente percebe que o indivíduo, né, às vezes está numa situação um pouco ruim, a família dele é numa situação um pouco ruim, mas de repente aquele indivíduo, o filho daquele casal ali que estava numa situação ruim, fica um pouco melhor, ou então o contrário, né? Você foi criado numa família de classe média e aí de repente os seus filhos por causa de evasão escolar ou por causa de qualquer outra coisa, acaba se tornando mudando de classe, uma classe um pouco mais baixa ou uma classe um pouco mais alta do ponto de vista da renda, né? Então haveria aqui, pelo menos formalmente, uma possibilidade maior de mobilidade social. Bom, fazendo então uma ponte, nós percebemos que a estratificação social, o estudo sobre as estratificações sociais, dão origem aos estudos sobre aquilo que nós vamos chamar de desigualdade social, né? O que seria a desigualdade social e como que haveria essa ponte, né? Seriam sinônimos, então, estratificação social seria igual à desigualdade social? Não é bem assim, mas está bem perto. Vamos tentar compreender o que são as desigualdades sociais, então. Desigualdade social diz respeito principalmente aos acessos, né, que os indivíduos e que os grupos têm ou deixam de ter, né, sobre algum aspecto da vida e da organização social, né? Tem um autor muito famoso, muito conhecido, né? Inclusive ele é vencedor do Prêmio Nobel de Economia, creio eu que 2002, 2003, não vou lembrar agora a época em que ele ganhou, 2007, alguma coisa assim, chamado Amartya Sen, né? Que ele tem um estudo bastante interessante do ponto de vista da economia, onde ele vai dizer o seguinte, que o desenvolvimento humano e econômico, ele deveria se dar a partir do momento que os indivíduos têm liberdade. Ele é um liberal, ele fala do ponto de vista da liberdade, um social liberal,
né? Contudo, ele vai fazer uma ponte entre o conceito de liberdade com o conceito de igualdade, onde ele vai dizer o seguinte, que uma sociedade só cresce do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico quando aquela sociedade fornece aos indivíduos a maximização da possibilidade de escolha, e é isto que ele vai chamar de liberdade, né? Se você pudesse conceituar a palavra liberdade, o que é ser livre, né? O que é ter liberdade? O Amartya Sen ele vai dizer que liberdade é você ter uma maior possibilidade de escolha. Então veja bem, se eu dou para você duas opções, né, então eu estou te dando algum tipo de liberdade. Você pode escolher entre uma coisa e outra. Se eu der para o seu colega 4 opções, veja que ele passa a ter um grau de liberdade maior, porque teria aumentado para ele a possibilidade de escolha. Enquanto você só pode escolher entre 2 elementos, aquele seu colega pode escolher entre 4 elementos. E por aí vai, né? Então veja bem, o Amartya Sen vai fazer essa ponte entre o conceito de igualdade e o conceito de liberdade, aliás, entre o conceito de liberdade com o conceito de igualdade, quando ele diz o seguinte, que as desigualdades sociais elas ocorrem quando as liberdades são diferentes. Desigualdade social, desigualdade, né, teria a ver então com o tipo ou possibilidade ou maximização ou não, ou ao grau de liberdade que alguma pessoa tem, né? Então, quanto mais possibilidade de escolha você tem, mais livre você é. Quanto menos possibilidade de escolha você tem, menos livre você é. As desigualdades sociais acontecem, então, quando eu percebo que alguns grupos, né, existe uma possibilidade de escolha maximizada e para outros grupos a possibilidade de escolha é reduzida. Isso tem a ver com acesso, né? Acesso a distintos elementos, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista simbólico, quanto do ponto de vista de aceitação, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós poderíamos tratar a desigualdade social a partir de diversos aspectos, né? Desigualdade social no que diz respeito à renda, desigualdade social no que diz respeito à raça, desigualdade social no que diz respeito ao gênero, né? Ou ao sexo, à sexualidade e por aí vai. Desigualdade social no que diz respeito à origem, né? Talvez indivíduos que são do Nordeste teriam uma possibilidade de acesso a algumas coisas menores do que é do Sul, do que é do Sudeste do país, ou quem é de outros países, conforme for o país onde você está, né? A região onde você está. Então diz respeito à origem, diz respeito à cultura também, religião e por aí vai. Nós podemos colocar vários elementos aqui. Mas como que eu trato o conceito de desigualdade social a partir dessas perspectivas, colocando em conotação aqui a possibilidade de escolha, né? A renda é a mais fácil da gente fazer a nossa análise. Então veja bem, uma pessoa que tem deixa eu apagar essas coisinhas que eu coloquei aqui, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa tem, né, uma renda alta, né, talvez uma família, um grupo familiar que tem uma renda familiar de 10 salários mínimos, né? Por exemplo, o salário está em torno de R$1.000 atualmente. Então, uma família que tem uma renda de 10 salários mínimos, veja, ela tem o acesso a algumas coisas é maior do que aquela família que tem uma renda familiar de 1 salário mínimo. Né? Aquela mãe de família que trabalha de empregada doméstica, que ganha 1 salário mínimo, né? Ela é arrimo de família, ela, seus filhos, talvez o marido desempregado, não sei, né? Então a renda é 1 salário mínimo. Veja que a possibilidade de escolha que uma família que tem 10 salários mínimos por mês, que ganha 10 salários mínimos, tem uma renda de 10 salários mínimos por mês, ela é muito maior do que a possibilidade de escolha de um indivíduo que tem uma renda menor.
Do ponto de vista do consumo, obviamente, da renda diz respeito a isso, né? Então, veja, metade da renda, ou mais da metade da renda da pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai gastar com a feira, com o alimento, né? Vai gastar talvez o restante ali pagando as contas da casa, o aluguel, a conta de água, a conta de luz, conforme for, né? E talvez vai ficar o mês, vai fechar o mês no vermelho, né? Então, veja, alguns acessos a esse indivíduo fica prejudicado, né? Então, o indivíduo, você pode dizer assim para ele, onde você quer passar férias no final do ano, né? Não existe essa possibilidade de escolha, não tem como esse indivíduo escolher onde passar as férias, né? Não é algo factível para aquele indivíduo. Para outros indivíduos ele pode escolher, eu vou passar as férias na praia, eu vou passar as férias em outro lugar. Eu posso ter a possibilidade de escolha pelo fato de eu ter uma renda alta, de matricular os meus filhos em um colégio particular, por exemplo, de matricular os meus filhos em um curso de inglês, né, em um curso de informática, né, ou alguma coisa assim. Eu posso dar aos meus filhos, né, a liberdade de só estudar, de não precisar me ajudar no trabalho, né, de contratar uma pessoa para poder fazer os afazeres da casa enquanto eu trabalho, enquanto a minha esposa trabalha, e os meus filhos ficam livres apenas para estudar, apenas para recrear, né, para ler, para poder se divertir, ter o lazer e por aí vai. Veja que uma série de possibilidades de escolha, uma série de liberdades vai existir, então, uma série de acessos aos grupos que detêm uma renda maior, coisa que eu não verificarei aos grupos que têm uma renda menor. Então, desse ponto de vista, eu consigo perceber uma desigualdade social no que diz respeito à renda. No que diz respeito à raça, a mesma coisa vai acontecer, né? Numa sociedade racista, por exemplo, né, o indivíduo ele tem um indivíduo que não é alvo, né, desse preconceito racial, ele tem a liberdade, por exemplo, de entrar numa loja, de vestir qualquer roupa que ele bem entender, de entrar numa loja, de experimentar uma roupa sem que as pessoas olhem para ele, né, com o olhar torto. Ele tem a liberdade de sair em grupos, né, entre os seus pares, entre os seus amigos, sair em grupo na rua, sem ser incomodado pela polícia, por exemplo. A gente percebe aí vários casos, né, de grupos de negros, por exemplo, que se saem em grupos na rua, a polícia, né, acha que vai cometer algum crime, acha que, né, por uma questão preconceituosa, por uma questão racial, né, o indivíduo, então, ele aprende desde cedo a não responder a um policial, por exemplo, no que diz respeito à violência, aprende desde cedo a tentar se comportar de uma forma específica para não ser alvo de outros preconceitos, né, mesmo acesso a algumas outras coisas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre jornalismo, né? Agora, há pouco tempo no Brasil, que passaram, né, a ter âncoras de jornal que são negros, até pouco tempo atrás não tinha, né? E outras profissões, né, o acesso, né, a alguns grupos é difícil. Modelos, por exemplo, saiu uma notícia há pouco tempo atrás, nós estamos falando agora, esse vídeo está sendo gravado em 2020, né, de que a São Paulo Fashion Week, né, fechou, colocou uma normatização para as empresas de moda, né, que queiram apresentar as suas roupas, né, as suas coisas no São Paulo Fashion Week, né, uma cota racial de 50%, ou seja, 50% das modelos que irão desfilar na São Paulo Fashion Week terão que ser negras. Foi uma cota que a São Paulo Fashion Week criou, porque ela percebeu que em todas as outras edições o acesso a modelos negros e negras ele era muito reduzido, quase que zero, né? Isso cria uma expectativa de que, se a modelo passa a impressão de beleza, né, de que somente a mulher, somente o homem branco teria condições de vestir, ficariam belos, né, seriam esteticamente aceitáveis. Então, por exemplo, a raça, quando a gente fala sobre raça, a gente pode perceber uma desigualdade social no que diz respeito à raça, no que diz respeito a pessoas de um tipo de etnia, de um tipo de cor de pele específico, terão mais ou menos acessos, terão mais ou menos possibilidade de escolha, né? No que diz respeito a sexo e gênero, a mesma coisa, né? A gente pode dizer aqui as possibilidades de escolha maximizadas que o homem tem em relação à mulher, né?
a possibilidade de sair, a possibilidade de frequentar a rua, a possibilidade de não ser importunado no ônibus, a possibilidade de ter uma renda maior no emprego, mesmo tendo as mesmas profissões, a possibilidade de ser empregado, né, de ser contratado mais facilmente, né, talvez o homem teria, né, algumas profissões, né, alguns estabelecimentos, né, porque a mulher engravida, a mulher tira a licença maternidade, então existe um preconceito contra a mulher, de que a mulher não seria capaz e por aí vai. Uma sociedade machista, uma sociedade misógina, cria esse tipo, né, de extrato social, né? No que diz respeito a gênero também, né, quando a gente fala assim, o homem hétero, cis, né, ou seja, hétero porque a orientação sexual dele, né, diz respeito ao oposto. Então o homem que tem interesse sexual pela mulher, e que é cis, ou seja, ele se veste, ele se comporta, ele se traja da forma como socialmente foi construída a ideia de que os indivíduos daquele sexo devem agir. Então esse indivíduo ele tem uma possibilidade de escolha maior do que, por exemplo, uma mulher lésbica, por exemplo, né? O fato de ser homem e mulher já cria uma hierarquia social. O homem tem mais possibilidade de escolha do que a mulher, e o fato do homem ser heterossexual e cis dá a ele uma possibilidade de escolha maior ainda do que a mulher que seja bissexual não cis, talvez, né? Que seja bissexual, não, que seja lésbica, por exemplo. Não. E aí a gente pode colocar outros gêneros, né, que vão criando mais ainda, ou dificultando ou possibilitando um tipo de escolha maior ou menor também. No que diz respeito à origem, a mesma coisa, né, a gente pode verificar aí os acessos que as pessoas que moram em grandes centros urbanos têm, e que pessoas que moram na periferia, que moram em circuitos pequenos, sociais pequenos, talvez não tenham, né, tanto acesso. Tudo aí vai gerar os tipos de preconceito. Mas não apenas preconceito, o que diz respeito à infraestrutura também, né? Então veja bem, quem mora em cidade pequena às vezes depende de algumas coisas que estão na cidade grande, né? Talvez um cinema, por exemplo, né? Quem mora na cidade de Janaúba, aqui no norte de Minas, por exemplo, né? Não tem a mesma possibilidade, não pode escolher, né? Não é todo mundo que mora aqui em Janaúba que pode escolher no final de semana ir ao cinema, visitar uma sala de cinema, né? E aí a gente pode fazer uma conjugação, né? Porque ao mesmo tempo que talvez para o janaubense é mais difícil de ir até Montes Claros, né? Montes Claros é a cidade mais próxima que tem uma sala de cinema, ao mesmo tempo a gente pode fazer uma mistura aqui, né? No que diz respeito à renda e por aí vai. Porque eu conheço pessoas aqui de Janaúba que têm uma possibilidade de escolha de ir ao cinema maior do que algumas pessoas que moram lá em Montes Claros, que nunca foram na sala de cinema porque nunca tiveram a oportunidade. Pessoas de baixa renda que moram em Montes Claros, moram ao lado do shopping, lá onde tem a sala de cinema, e nunca foi ao cinema, nunca teve a oportunidade, nunca pôde escolher ir ao cinema, porque é caro, porque é no shopping, etc. E às vezes quem mora aqui em Janaúba vai mais ao cinema do que quem mora lá. Então a gente pode misturar isso daqui. No que diz respeito à cultura, a mesma coisa, né? Os indígenas, a afrodescendência, a religião, e por aí vai. Nós podemos criar uma série de elementos aqui que ilustrariam desigualdades sociais. Sempre, então, recapitulando, conceito de desigualdade social tem a ver com o conceito de extrato, porque lá nos extratos que eu vou perceber a origem das desigualdades sociais, mas a desigualdade social diz mais respeito à reprodução, né? Aquele extrato ele reproduz desigualdades. Se aqueles estratos sociais eles criam as hierarquias sociais, né? Criam as distinções sociais que hierarquizam a estrutura da sociedade, né? Eu perceberei que nesta hierarquização vão haver desigualdades do ponto de vista dos acessos, que é possibilidade de escolha, é liberdade. E isso vai sendo reproduzido. Então há aquela ideia, né, de desenvolvimento, e os pesquisadores, os sociólogos fazem isso, eles tentam compreender qual é o tipo de desigualdade, onde está, né, a origem daquele tipo de desigualdade, como funciona aquele tipo de desigualdade, para criar políticas que minimizem essas desigualdades, né? Por exemplo, as cotas raciais, né, as políticas afirmativas, são um tipo de tentativa racional, né, de tentativa política, de diminuir os tipos de desigualdade social no que diz respeito à raça,
né? Por exemplo, agora nós estamos vivendo a pandemia aí do coronavírus, né? E criou-se os auxílios emergenciais, e agora tem essa ideia, aliás, há muito tempo já existe a ideia de criação de uma renda básica, né, para todo brasileiro. O próprio Bolsa Família, que já existe há um tempo, que antigamente era Bolsa Escola, que diz respeito à renda dos indivíduos, ou seja, dá o acesso mínimo, né? Antigamente tinha o Vale Gás, né, o Bolsa Escola, depois o Bolsa Família, e essa ideia da Renda Brasil, que diz o seguinte: olha, o indivíduo ele tem que ter, no mínimo, né, a renda básica para comprar o alimento, a renda básica para comprar o remédio e por aí vai. Para quê? Para que o restante do dinheiro dele, do trabalho dele, ele gaste com outras coisas, que ele invista em outras coisas. Isso é o quê? Isso é maximizar a possibilidade de escolha do indivíduo, né? Antigamente, por exemplo, tinha a política pública do Vale Gás, né? Então o indivíduo ele ganhava um vale que servia apenas para comprar o gás, né? Essa política ela foi criticada e depois ela foi transformada no Bolsa Família, que dá o dinheiro para o indivíduo, né? Aí existem, obviamente, as visões que são contraditórias, né? Que são opostas, né? Alguns dizem, dar o dinheiro é ruim, porque aquele indivíduo vai acabar gastando dinheiro com coisas que não seriam interessantes, às vezes com álcool, com droga, sei lá o quê. Se você desse o gás, o indivíduo poderia, né, comprar aquilo ali, o material de escola, talvez o vale material de escola seria melhor para o indivíduo. Mas do ponto de vista do próprio liberalismo, isso não é dar possibilidade de escolha, né? A gente vê, por exemplo, muitos indivíduos, e existem vários estudos que mostram isso, de pessoas que recebem o Bolsa Família e que investem, né, o dinheirinho que ele tem ali em outras coisas, né? Compram uma bijuteria, compram algumas ferramentas ali para poder fazer bijuteria, por exemplo, e vender, e aí, ou seja, R$90 que ganhava de Bolsa Família acaba transformando aquilo em R$400, que aumenta muito mais a renda daquela família e por aí vai. Ou seja, você está dando possibilidade de escolha. A renda, no caso do dinheiro, seria, né, na visão de algumas pessoas, seria criar essa possibilidade de escolha maior aos indivíduos e por aí vai. E aí existem as políticas, né, as políticas públicas que visam melhorar os índices de desigualdade, né, diminuir as desigualdades sociais no que diz respeito a sexo e gênero, criando políticas de acesso, criando cotas às vezes, né, criando a possibilidade de emprego, né, a indivíduos, por exemplo, transexuais, transgêneros, né, existem aí as iniciativas para empregar essas pessoas. E por que isso acontece, né? Porque esses tipos de desigualdades sociais, eles vão fundamentar alguns fenômenos sociais. Quando os sociólogos fazem alguns estudos, eles vão perceber que, por exemplo, alguns fenômenos no que diz respeito à violência, né, tem origem, né, não é uma justificativa, mas tem origem em algum tipo de desigualdade social. Por exemplo, a violência doméstica, né? A violência doméstica diz respeito a algum tipo de desigualdade social entre homens e mulheres, por exemplo, né? Talvez no que diz respeito ao preconceito, à homofobia, né? Os pais que violentam os filhos, que batem nos filhos, que têm orientação sexual que não é heterossexual. Então cria-se, ou seja, você percebe que alguns fenômenos, e aí suicídio também vão acontecer, criminalidade, alguns tipos de crimes e por aí vai, tem uma origem em algum tipo de desigualdade, né? Existem as políticas de combate especificamente à violência, à criminalidade, né? Que é policiamento, endurecimento de algumas leis, construção de presídios e por aí vai. Mas veja, são políticas que prevêem que aquele fenômeno vai acontecer e aí haverá a punição. É necessário que haja também, né, políticas que prevejam o seguinte: se a origem, né, de alguns tipos de violência, alguns tipos de criminalidade é algum tipo específico de desigualdade social, e se com as pesquisas sociológicas eu percebo qual é o tipo de desigualdade, percebo qual é aquela origem, por que não resolver aquele problema? Por que não resolver aquele problema na origem especificamente, né? E aí eu evitaria, aí eu diminuiria estes índices e por aí vai. Marginalização de alguns grupos, né? Existem alguns estudos, por exemplo, aí com transexuais, com travestis, por exemplo, né? Que diz respeito aqui a sexo e gênero, né? O indivíduo que resolve se expressar, né? Expressar a sua
a sua sexualidade, que resolve se expressar, né, o seu gênero, né, a forma como a pessoa de fato é, como ela de fato se vê, como ela de fato se identifica, né, ela é marginalizada de algum modo, porque, por exemplo, né, uma travesti, por exemplo, é difícil ela conseguir emprego, é difícil alguém empregá-la, né? É difícil ela suportar talvez o bullying, o preconceito social. Então há uma evasão escolar muito grande dessas pessoas, há a dificuldade de emprego dessas pessoas, né? Então, ou seja, ou ela é forçada a viver dentro do armário, usando essa expressão que as pessoas usam, né? Ou então ela acaba sendo marginalizada, ela acaba ficando, né, à beira da sociedade, à margem da sociedade, e aí, né, acabam se prostituindo, acaba acontecendo, né, os fenômenos sociais, a gente chama de fenômenos sociais, né, que tem uma origem específica do ponto de vista sociológico, a gente não pode observar isso do ponto de vista moral, né, a moralidade, deveria ser assim, assim que é o certo, assim é o errado, né? A sociologia não trabalha com essa perspectiva, trabalha também como um insumo, né? Mas qual é o fenômeno? O fenômeno diz respeito a um tipo de desigualdade, veja bem, diz respeito à forma como a sociedade se estruturou em um tipo de extrato que privilegia algum grupo, né? No caso o heterossexual, cis e por aí vai, dando a estes grupos maiores possibilidades de escolha e dando a grupos distintos, diferentes, uma possibilidade de escolha menor, reduzida quase às vezes até zero, né? Então vão criar alguns tipos de fenômenos sociais, como a marginalização dos grupos, por exemplo, evasão escolar e outros tantos fenômenos sociais que podem ocorrer, né, frutos de uma desigualdade social. Tá certo? Bom, era isso que eu queria tratar com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, estou à disposição. Tem as leituras que eu vou deixar para vocês aí no Classroom. E bons estudos e até mais.